Olá, bom dia! Estamos aqui para uma gravação de mais um vídeo e meditar num texto que é lindo, que fala, né, da amizade entre o Yeshua ou Yehoshua com a família de Maria, Marta e Lázaro. Esse relato se encontra no Evangelho de João, capítulo 11. E eu queria compartilhar algo nesse texto, é que além de falar da ressurreição, né, que todos nós iremos morrer, fato, a não ser que Yeshua volte antes da minha morte ou da sua morte. Nós não sabemos, né, o dia que ele virá, mas sabemos, somos sabedores que ele voltará a esse mundo pela segunda vez. Além disso, esse texto ele fala dessa amizade, né, desse carinho que Yeshua ele tem por essa família. Uma outra questão é que podemos tirar também desse texto, é que por mais que o caos esteja instalado, mas na hora certa, no momento certo, Yeshua ele vem ao nosso encontro. Podemos estar desesperados, podemos estar com medo, sem esperança, sem solução para resolver. Mas o importante é que Yeshua ele está conosco, na pessoa hoje do Espírito Santo. E por mais que a solução não venha do jeito que nós, a maioria das vezes, gostaríamos, mas em tudo nós devemos dar graça. Em tudo nós devemos confiar nele, porque, como o texto vai nos dizer, ele não chega atrasado. Ele chega no tempo certo. E nada lhe pega de surpresa. Ele tem o conhecimento de tudo. Ele tem conhecimento de toda a minha vida, desde o dia que eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Ele tem conhecimento de qualquer coisa que você não imagina e nem eu posso imaginar. Lembrando que nós somos criaturas, seres limitados, ele é um ser ilimitado. Nós somos temporais e ele é atemporal. E esse texto ele nos traz esses ensinamentos, né? Esse ensinamento, melhor dizendo, além de outros, é que no tempo certo ele vem nos socorrer. O que nós precisamos aprender é confiar nele, é agradecer a ele independentemente da situação, da circunstância. Independentemente. É depender dele. Sempre. O texto diz assim, está escrito, João, capítulo 11. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria ela era aquela que ungira o Senhor com bálsamo, ele enxugara com os pés e os cabelos.
Aqui há uma discussão no meio da teologia, dos teólogos, que essa aqui não seria a Maria lá de Lucas, tá? Que na casa de Simão fez esse gesto. E há outros que vai dizer que é a mesma Maria, só que fez 2 vezes. Ela fez uma vez na casa de Simão, registrado no Evangelho de Lucas, e fez também aqui em Betânia, tá? Então, há essa discussão aí, que não vou entrar nesse mérito, tá? Seu irmão Lázaro se achava doente. As 2 irmãs mandaram então dizer a Yoshua, ou Yehoshua: Senhor, aquele que amas está doente. Essa notícia, Yoshua disse: essa doença não é mortal, mas é para a glória do meu Pai, para que por ela seja glorificado o Filho, como foi. Ora, Yoshua amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: vamos outra vez à Judéia. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apredejar-te, e vais outra vez para lá? Respondeu Yoshua: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminhar à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, vamos despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, se salvará. A ideia deles, né? Já que todos ali estavam em perigo. Yoshua, porém, falava da sua morte, e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Uma outra coisa interessante que cabe aqui também uma reflexão, né? A morte para alguns é o fim, mas para o dono da vida a morte é simplesmente um sono. Sabe por quê, amados? É que nós não fomos criados para a morte. A morte só veio devido à desobediência de Eva e de Adão. Mas, automaticamente, o Criador, ele providenciou a solução para a morte. Qual seria? Yoshua, seu filho, morrendo no madeiro, se tornando maldito naquele madeiro e ressuscitando ao 3º dia. E aí ele garante a vida eterna para todos aqueles que forem alcançados, ou aqueles que já foram alcançados pela graça. A esses que já foram, tem a certeza, a garantia, o selo do Espírito Santo da vida eterna. Então o sono, a morte, melhor dizendo, é um sono para o Yoshua. Então Yoshua lhes falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Então foi bom, né, tudo isso ter acontecido e eles não estarem ali presentes. Acredito que poderia ser que qualquer coisa ali presente, eles não teria essa crença que Yoshua quer que eles tenham nele,
né, em todo o tempo, como nós também precisamos ter. Nós que somos salvos, aqueles que ainda serão salvos, né? Continuando, mas vamos para junto dele. Tomé, olha o Tomé, aquele que, né, não acreditou, né, que o Yeshua havia ressuscitado. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos discípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Ao chegar, Yeshua encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até a Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Yeshua chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Yeshua: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Outra lição que podemos tirar daqui é que ela vai dizer para o mestre, né, Marta vai dizer que, Senhor, se eu estivesse aqui, o meu irmão não morreria. Não morreria. Ela acreditava em Yeshua, mas ela tinha na mente dela, eu acho que não só na dela como na nossa, uma pessoa morta de 4 dias. Qual é a possibilidade de sobreviver? Se você perguntar isso para alguém da área da medicina, ele vai falar que vai rir até. É impossível. É impossível o cérebro ficar tanto tempo sem ter uma circulação ali de sangue e outras coisas mais. Impossível, 4 dias. Quem tem o conhecimento, né, mais nessa área, o cérebro, se ele ficar alguns segundos até, sem o oxigênio, sem a circulação do sangue, enfim, tem sequelas irreversíveis no corpo. E lá ela ficou 4 dias. Aí Marta, com certeza, eu acredito, não tinha o conhecimento disso, mas para ela era impossível. Mas se Yeshua estivesse ali, antes de ele morrer, ele resolveria a questão da enfermidade. Mas lembrando que, voltando ao texto, quando ele soube da notícia, ainda ele ficou 2 dias. E aí o verso 22, mas ainda agora sei que tudo o que pedires ao Eterno Pai, Ele te concederá. Disse-lhe Yeshua, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Prova que ela confiava em Yeshua, acreditava, mas não algo para aquele momento, para uma pessoa que está morta há 4 dias. Disse-lhe Yeshua, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Oh, aleluia! Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Por mais que venhamos a passar pela morte física, tá? Ele garante que você, eu, quem for selado, quem foi alcançado pela graça, ele garante que vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar esse corpo, essa matéria, quando ele vier a esse mundo pela segunda vez. Pela segunda vez.
e nós receberemos um corpo glorificado, um corpo incorruptível. E ele fala para ela, crê nisso? Disse ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Yoshua, o Filho do Eterno, que veio ao mundo. Tendo dito isto, afastou-se e chamou a sua irmã Maria, dizendo, baixinho, o mestre está aí e te chama. Então, vendo isso, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Yoshua não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que encontrou, lugar em que encontrou Marta. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para aí chorar. Chegando ao lugar, Yoshua estava, Maria vendo, prostrou-se aos seus pés e disse-lhe, Senhor, se eu estivesse aqui, o irmão não teria morrido. Ela repete a mesma frase da irmã. Quando Yoshua viu chorar também os judeus que acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. E perguntou, onde o colocastes? Respondeu-lhe, Senhor, vem ver. Yoshua chorou. Disse então o judeu, veja como ele o amava. Alguns deles disseram, esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Yoshua e dirigiu-se ao sepulcro, e era uma gruta com uma pedra sobreposta. Antes de lermos o 39, aí vemos ali as pessoas ainda, questionando Yoshua. Poxa, ele que curou, deu vista àqueles que estavam cegos, e, enfim, ainda Yoshua teve que ouvir isso, daquele povo, Yoshua não poderia, se quisesse, não poderia ressuscitar o Lázaro. Simples assim. Mas ele fez porque ele amava aquela família, aqueles três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Tanto é que ele chora. Imagina Yoshua chorar por uma pessoa. Imagina Yoshua chorar por você, chorar por mim. Isso mostra, que ele se importa realmente comigo, ele se importa realmente com você, ele se importa com aqueles que creem nele. Mas e aqueles que não acreditam? Ele se importa sim, porque até aqueles que não acreditam nele é obra da sua criação. E dentre esses, ele vai salvar essas pessoas também. Só que nós não sabemos. Mas ele vai salvar, como ele me alcançou, como ele te alcançou, como ele também irá alcançar outras vidas. O 39, vamos terminar, disse Yoshua, retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, já cheira mal, é o quarto dia. Disse-lhe Yoshua, não te disse que se creres, verás a glória do Eterno, Pai? Retiraram então a pedra e Yoshua ergueu os olhos para o alto e disse, Pai, dou-te graça porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isto, gritou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados e com o rosto recoberto com um sudário. Yoshua lhe disse, desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Yoshua, ele continua o mesmo. E muitas das vezes, quando eu penso que ele está longe, quando eu penso que ele não vai resolver o problema, quando eu penso que ele não vai vir ao meu socorro,
mas a bem da verdade que a distância entre o agir dele é um remover de pedra. Não pode ser uma pedra que esteja atrapalhando. Essa pedra você pode saber muito bem o que é na sua vida, como eu sei a minha. E eu tenho colocado diante do Eterno, Senhor, eu tenho dificuldade de remover essa pedra. E aqui precisou o homem remover a pedra para que o Yeshua desse a ordem. Por que ele precisava remover a pedra? Por que o Yeshua não desse também ordem à pedra? Ele tem poder sobre tudo. Mas ele precisava que aqueles que estavam ali confiar nele, confiar na sua palavra. Tirai a pedra, remova, e o milagre foi feito. Vamos orar? Soberano e eterno Pai, um Pai maravilhoso, grandioso, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu precioso Espírito Santo. Eu, Senhor, eu coloco diante de Ti a minha pedra, que Tu sabes que no meu quarto em secreto eu tenho colocado ela diante de Ti. Eu não sei quantos assistirão esse vídeo, mas que a Tua palavra possa alcançar essas vidas, que elas possam entender a Tua mensagem e deixar o seu agir, confiando na Tua palavra. É a oração que eu faço a Ti em nome de Yeshua. Amém. Shalom Adonai, até a próxima.